5 de setembro de 1972. A porta silenciosa de um apartamento em Roma se abriu, revelando um rosto que a assombrava. A inteligência israelense estava monitorando a situação há meses. Abdel Wael Zweiter mal teve tempo de registrar as duas figuras no corredor antes de... Disparos com silenciador atravessaram seu peito. 12 tiros, um para cada atleta israelense. A foto foi tirada em Munique. Enquanto ele desabava no chão de mármore, seus agressores desapareceram na noite, sem deixar vestígios. Não houve testemunhas e nenhuma prova. Essa execução não foi um fim. Foi o primeiro lance de uma partida de xadrez. Em 4 continentes, onde as sombras caçavam sombras e a vingança usava a máscara da justiça. O amanhecer despontou sobre a Vila Olímpica de Munique, trazendo a promessa de mais um dia de celebração. Atletas de todo o mundo perambulavam entre os dormitórios, seus rostos ainda corados pelo cansaço e pela euforia da competição. Bandeiras tremulavam na brisa da manhã. Ao longe, um alto-falante crepitou, anunciando os eventos do dia. Os Jogos Olímpicos de Verão de 1972 foram concebidos como um símbolo de paz, um esforço consciente da Alemanha Ocidental para se distanciar da sombra de 1936, quando Hitler transformou os Jogos em uma farsa e espetáculo de propaganda. Agora o mundo deveria ver uma nova Alemanha aberta, democrática e acolhedora. Na rua Connolly 31, a delegação israelense dormia atrás de portas destrancadas. A segurança era deliberadamente leve. Os organizadores haviam escolhido enfatizar a abertura em detrimento da cautela. Acreditando que medidas pesadas contradiriam o espírito de reconciliação, os atletas, treinadores e oficiais israelenses haviam se instalado em seus quartos com a tranquilidade de homens acostumados ao risco, mas ansiosos por descanso. Eles haviam vindo para competir, não para lutar. Pouco antes das 5 da manhã, 8 homens vestidos com agasalhos de esporte se aproximaram da cerca que cercava a Vila Olímpica. Eles carregavam bolsas de lona penduradas nos ombros. Para qualquer observador, poderiam ser atletas voltando tarde de uma noite na cidade, uma visão comum o suficiente durante os Jogos. Mas esses homens não eram atletas. Eles pertenciam ao Setembro Negro, uma facção dentro da Organização para a Libertação da Palestina, e suas bolsas continham rifles Kalashnikov, granadas e munição. Eles escalaram a cerca com facilidade praticada. Uma vez dentro, moveram-se rapidamente pelos caminhos silenciosos, guiados por reconhecimento feito nos dias anteriores. Eles sabiam qual prédio abrigava os israelenses, sabiam quais portas levavam a quais quartos. Não só isso, mas haviam planejado meticulosamente. Às 4h30 da manhã, chegaram ao apartamento 1. Yosef Gutfreund, um árbitro de luta livre, ouviu um barulho na porta. Ele se levantou da cama e caminhou em direção a ela, talvez esperando um companheiro de equipe ou uma perturbação tardia de outra delegação. Em vez disso, encontrou-se olhando para o cano de um rifle. Gutfreund era um homem grande, de constituição poderosa, e naquele instante, ele tomou uma decisão. Jogou seu peso contra a porta, gritando um aviso para seus companheiros de quarto. Sua voz quebrou o silêncio do dormitório. A luta durou apenas segundos. A porta explodiu para dentro, e os atacantes invadiram o apartamento. O aviso de Gutfreund deu a alguns de seus companheiros momentos preciosos. O treinador de luta livre, Moshe Weinberg, tentou reagir, lutando com um dos homens armados. Ele foi baleado no rosto. O levantador de pesos, Yosef Romano, avançou contra outro atacante tentando tomar sua arma. Ele foi baleado repetidamente, seu corpo desabando perto da porta. Outros atletas correram para as saídas, quebrando janelas, pulando de sacadas. Alguns escaparam, outros foram arrastados de volta para o apartamento à força. Em minutos, os atacantes haviam feito 9 reféns. 2 israelenses jaziam mortos. A Vila Olímpica, tão cuidadosamente construída como um santuário de boa vontade internacional, havia se tornado uma armadilha. Ao amanhecer, a polícia havia cercado o prédio. Negociadores chegaram. Câmeras de televisão de todo o mundo focaram suas lentes na sacada do apartamento 1, onde uma figura mascarada aparecia ocasionalmente, o rosto escondido atrás de uma balaclava, um rifle nos braços. A imagem se tornaria icônica, um símbolo da invasão do terrorismo em um espaço destinado a celebrar a unidade humana. Os sequestradores emitiram suas demandas. A libertação de 234 prisioneiros detidos em prisões israelenses,
juntamente com os fundadores da facção do Exército Vermelho, detidos em prisões alemãs. O prazo foi marcado para as 9 da manhã, depois meio-dia, depois estendido novamente enquanto as negociações se arrastavam. As autoridades da Alemanha Ocidental se esforçavam por um plano. A primeira-ministra israelense Golda Meir recusou negociar com terroristas, uma política que seu governo mantinha desde a fundação. A responsabilidade recaiu sobre os alemães. À medida que as horas passavam, o mundo assistia. As competições foram suspensas. Atletas se reuniam em grupos atordoados, incertos se deviam partir ou ficar. Dentro do apartamento, os reféns sentavam amarrados e vendados, ouvindo os passos de seus captores andando pelos pisos. Alguns sussurravam orações, outros não diziam nada, conservando forças, agarrando-se à esperança de que o resgate viria. Ao anoitecer, as autoridades alemãs haviam elaborado um plano. Os terroristas concordaram em ser levados de helicóptero para uma base aérea próxima, onde um avião estaria esperando para levá-los com os reféns para o Cairo. Era uma armadilha. Na base aérea, atiradores alemães estavam à espera, posicionados para eliminar os atacantes assim que os helicópteros pousassem. Mas o plano era mal concebido e pior executado. Os atiradores não tinham equipamento de visão noturna, comunicação por rádio nem cadeia de comando clara. Quando os helicópteros pousaram na base aérea de Fürstenfeldbruck, o caos irrompeu. Tiros ecoaram pelo pátio. Os atacantes revidaram. Um jogou uma granada em um helicóptero, incinerando os reféns dentro. Outro disparou rajadas em um segundo helicóptero, matando os israelenses restantes. Quando os tiros pararam, todos os 9 reféns estavam mortos. 5 dos 8 atacantes foram mortos. 3 sobreviveram e foram presos. O massacre enviou ondas de choque pelo mundo. Os Jogos Olímpicos foram suspensos por um dia de luto, depois retomados, uma decisão que permanece controversa. Para Israel, o ataque não era simplesmente uma tragédia, mas um ato de guerra. A jovem nação, nascida das cinzas do Holocausto, havia jurado nunca mais permitir que seu povo fosse massacrado sem resposta. Horas após o massacre, a primeira-ministra Golda Meir convocou uma reunião secreta de seu gabinete e altos oficiais de inteligência. A questão não era se responderiam, mas como. A resposta seria a Operação Ira de Deus, uma campanha de assassinatos que duraria anos e continentes, caçando os responsáveis por Munique com uma paciência e precisão que definiriam a abordagem israelense ao contra-terrorismo. Golda Meir tinha 74 anos quando recebeu a notícia de Munique. Ela havia vivido pogroms na Ucrânia, imigração para a América e a fundação de Israel. Havia visto guerras e sobrevivido a elas. Mas as imagens de Munique, reféns vendados, terroristas mascarados, sacos de corpos em um aeroporto, a atingiram com uma força que décadas de dificuldades não a prepararam. Ela não chorou. Testemunhas lembrariam mais tarde que ela sentou em silêncio. Seu rosto esculpido em pedra, as mãos apertadas sobre a mesa à sua frente. Quando falou, sua voz era firme. Nós os encontraremos, todos eles, e os faremos pagar. A reunião seguinte ocorreu em uma sala isolada de escutas. Suas paredes cobertas com mapas e fotografias de operativos conhecidos do Setembro Negro. Presentes estavam os chefes do Mossad, Shin Bet e Inteligência Militar. Também presente estava Zvi Zamir, o diretor do Mossad. Um homem conhecido por sua cautela e precisão. Zamir entendia que o que Meir propunha carregava riscos imensos. Assassinatos em solo estrangeiro poderiam provocar crises diplomáticas, expor agentes israelenses e escalar ciclos de retaliação. Mas ele também entendia a alternativa. Não fazer nada seria convidar ataques futuros, sinalizar que vidas israelenses poderiam ser tomadas sem consequência. O plano que emergiu era diferente de tudo que o Mossad havia tentado antes. Não seria uma única incursão ou um ataque rápido. Em vez disso, seria uma campanha sustentada, metódica e paciente, visando todo o indivíduo conectado ao massacre de Munique. A operação receberia o nome código Ira de Deus, uma referência bíblica que capturava tanto sua justificativa moral quanto sua natureza implacável. Para executar essa missão, o Mossad montou uma equipe diferente de qualquer outra. Eles foram selecionados das fileiras do Kidon, uma unidade dentro da divisão Caesarea do Mossad, especializada em eliminações direcionadas. Esses não eram soldados no sentido tradicional, eram linguistas, engenheiros, falsificadores, especialistas em vigilância,
homens e mulheres que podiam se misturar perfeitamente em cidades estrangeiras, adotar identidades falsas e executar operações precisas sem deixar rastros. Seu treinamento enfatizava paciência em vez de agressão, observação em vez de ação. Um operativo bem-sucedido do Kidon poderia passar meses em uma cidade-alvo construindo cobertura, mapeando rotinas, identificando vulnerabilidades antes de fazer um único movimento. Os alvos foram identificados por meio de um trabalho de inteligência minucioso. O Mossad compilou dossiês sobre cada membro conhecido do Setembro Negro, cruzando nomes com pseudônimos conhecidos, registros de viagem e relatórios de vigilância de serviços de inteligência amigos. A lista era longa. Alguns nomes pertenciam aos homens que invadiram a Vila Olímpica. Outros eram financiadores, logísticos, planejadores, indivíduos que nunca tocaram em uma arma, mas cujas contribuições tornaram o ataque possível. No topo da lista estava Ali Hassan Salameh, conhecido nos círculos de inteligência como o Príncipe Vermelho. Salameh era carismático, rico e profundamente conectado dentro da resistência palestina. Acreditava-se que ele havia orquestrado o ataque de Munique, coordenando logística e selecionando a equipe. Ele se movia frequentemente, protegido por guarda-costas e camadas de segurança operacional. Alcançá-lo exigiria anos de esforço. Mas antes de atacar Salameh, o Mossad precisava enviar uma mensagem. O primeiro alvo seria alguém visível, alguém cuja morte seria notada. Esse alvo era Abdel Wael Zweiter. Zweiter não era um combatente. Era tradutor e poeta. Um intelectual palestino vivendo em Roma. Ele representava a Organização para a Libertação da Palestina na Itália, servindo como ligação e embaixador cultural. No entanto, ele era algo mais. Relatórios de inteligência sugeriam que Zweiter havia estado em contato com membros do Setembro Negro, que fornecera apoio logístico e que tinha conhecimento prévio do ataque de Munique. Se essas alegações eram verdadeiras, permanece um assunto de debate. O que é certo é que o Mossad decidiu que ele morreria. A operação começou meses antes de o gatilho ser puxado. 2 agentes chegaram a Roma no final de setembro, adotando identidades de empresários europeus. Alugaram apartamentos, abriram contas bancárias e estabeleceram rotinas. Seguiram Zweiter por semanas, mapeando seus movimentos com cuidado meticuloso. Além disso, aprenderam onde ele morava, onde trabalhava, onde tomava café à noite. Anotaram as rotas que ele andava, os ônibus que pegava, os amigos que encontrava. Identificaram os momentos em que ele era mais vulnerável. Na noite de 16 de outubro de 1972, Zweiter saiu de seu apartamento e caminhou em direção a um ponto de ônibus próximo. As ruas estavam quietas. Roma em outubro carregava um frio no ar, e poucas pessoas ficavam do lado de fora após o anoitecer. Zweiter puxou o casaco mais apertado e acelerou o passo. 2 homens saíram das sombras. Aproximaram-se dele calmamente, sem pressa. Zweiter olhou para cima, talvez reconhecendo algo errado em sua postura, na maneira como suas mãos permaneciam escondidas. Ele abriu a boca para falar. O primeiro tiro o atingiu no peito. O segundo veio imediatamente, depois mais, rápidos e metódicos. Cada disparo feito com precisão cirúrgica. 12 tiros no total, um para cada israelense morto em Munique. Zweiter desabou na calçada. Os atiradores se afastaram sem correr, virando uma esquina e desaparecendo no labirinto das ruas romanas. Quando a polícia chegou, eles já haviam sumido. Nenhuma testemunha se apresentou. Nenhuma prova forense apontava para suas identidades. A única pista era a mensagem em si. 12 balas, um número específico demais para ser coincidência. O assassinato enviou ondas de choque pelos círculos palestinos. A morte de Zweiter foi noticiada em jornais pela Europa e Oriente Médio. Alguns o choraram como mártir, vítima da agressão israelense. Outros viram como um aviso, uma declaração de que aqueles conectados a Munique não escapariam do julgamento. Dentro do Mossad, a operação foi considerada um sucesso. A equipe executou a missão de forma limpa, sem exposição, e voltou em segurança para Israel. O precedente estava estabelecido. Nos meses seguintes, mais nomes desapareceram da lista do Mossad. Cada assassinato seguia um padrão similar. Vigilância cuidadosa, execução precisa, retirada silenciosa. Os alvos estavam espalhados pela Europa. Paris, Atenas, Nicósia, Beirute. As equipes do Mossad se moviam como fantasmas, deixando para trás apenas corpos e perguntas. Em dezembro,
Mahmoud Hamshari, um operativo sênior do Setembro Negro baseado em Paris, atendeu ao telefone. Uma bomba escondida no aparelho detonou, destruindo seu apartamento. Ele morreu em um hospital semanas depois. Em janeiro, Hussein al-Bashir, uma ligação do Setembro Negro em Nicósia, foi morto quando seu quarto de hotel explodiu. Em abril, Basil al-Kubaisi, professor de direito acusado de adquirir armas para o grupo, foi baleado em uma rua de Paris. Cada operação exigia meses de preparação. Agentes estabeleciam identidades de cobertura, alugavam casas seguras e conduziam vigilância. Estudavam os hábitos de seus alvos com detalhe obsessivo, identificando padrões e vulnerabilidades. Esperavam o momento perfeito, quando o alvo estava isolado, quando a segurança era mais fraca, quando as rotas de fuga eram mais claras. A precisão desses ataques aterrorizava o Setembro Negro. Os operativos do grupo começaram a viver com medo, sempre olhando por cima do ombro, suspeitando de traição interna. Alguns se esconderam, outros fugiram para países fora do alcance do Mossad. Mas os assassinatos continuaram. Nem toda a operação teve sucesso. Em julho de 1973, uma equipe do Mossad rastreou Salamé até Lillehammer, na Noruega. Inteligência indicava que um homem vivendo na cidade sob nome falso era o Príncipe Vermelho. A equipe o seguiu por semanas, confirmando sua identidade por vigilância e informantes. Na noite de 21 de julho, 2 agentes o balearam mortalmente enquanto ele caminhava para casa com sua esposa grávida. Mas eles cometeram um erro catastrófico. O homem que mataram era Ahmed Bouchiki, um garçom marroquino sem conexão com o Setembro Negro. O verdadeiro Salamé estava em outro lugar, protegido por camadas de engano que o Mossad não conseguiu penetrar. O fiasco de Lillehammer expôs a operação ao escrutínio público. A polícia norueguesa prendeu 6 membros da equipe de ataque. Seus interrogatórios revelaram detalhes dos métodos do Mossad, comprometendo operações futuras. O escândalo forçou Israel a suspender temporariamente a ira de Deus, embora a campanha fosse retomada silenciosamente nos anos seguintes. Ali Hassan Salamé era tudo o que a inteligência israelense temia em um adversário. Ele era inteligente, carismático e implacável. Nascido em uma família palestina proeminente, cresceu cercado pelo conflito que definiu sua geração. Seu pai, Hassan Salamé, havia sido um líder guerrilheiro morto lutando contra forças israelenses em 1948. O Salamé mais jovem herdou não só o nome do pai, mas também seu senso de missão. Salamé subiu rapidamente nas fileiras do Fatah e Setembro Negro. Tinha talento para organização e dom para persuasão. Construiu redes pela Europa e Oriente Médio, recrutando operativos, garantindo financiamento e coordenando ataques. Era cuidadoso, nunca ficando em um lugar por muito tempo, nunca usando a mesma rota 2 vezes. Confiava em poucas pessoas e revelava ainda menos. O Mossad o caçou por anos. Rastrearam seus movimentos por registros bancários, comunicações interceptadas e informantes dentro de círculos palestinos. Chegaram perto várias vezes, mas Salamé sempre escapava. Ele parecia possuir uma habilidade uncanny de sentir perigo, mudando planos no último momento, alterando rotas, abandonando casas seguras horas antes de agentes israelenses chegarem. Mas em janeiro de 1979, Salamé cometeu um erro. Ele se estabeleceu em Beirute, acreditando-se seguro em uma cidade controlada pela OLP. Movia-se pelas ruas com confiança, cercado por guarda-costas, mas sem mais se esconder. As equipes de vigilância do Mossad notaram seus padrões, rotinas e vulnerabilidades. Identificaram um ponto de estrangulamento, uma rua estreita que ele percorria frequentemente em horários previsíveis. Em 22 de janeiro, um Volkswagen estacionado detonou quando o comboio de Salamé passou. A explosão destruiu os veículos, matando Salamé, 4 guarda-costas e 4 pedestres. A blast quebrou janelas por quarteirões. Quando as autoridades libanesas chegaram, os operativos israelenses responsáveis haviam desaparecido. A morte de Salamé marcou a conclusão simbólica da ira de Deus. O homem acreditado como mentor de Munique estava morto. A mensagem havia sido entregue. Israel perseguiria seus inimigos através de fronteiras, anos e continentes. Não haveria santuário, prescrição ou esquecimento. A Operação Ira de Deus alcançou seu objetivo declarado. A maioria dos responsáveis por Munique foi morta ou capturada. O Setembro Negro nunca se recuperou das perdas,
dissolvendo-se na obscuridade até meados dos anos 70. A operação demonstrou o alcance e a determinação de Israel, enviando uma mensagem que ecoou por redes terroristas no mundo. Mas a campanha veio com um custo. O desastre de Lillehammer expôs agentes israelenses e danificou relações com aliados europeus. Pessoas inocentes morreram em explosões destinadas a outros. As questões morais sobre assassinatos direcionados, legalidade, proporcionalidade e justiça nunca foram totalmente respondidas. O Mossad defendeu suas ações como necessárias, a única resposta viável ao terrorismo. Críticos chamaram de assassinato patrocinado pelo Estado, uma descida para as mesmas táticas que buscava combater. Para as famílias das vítimas de Munique, a operação não trouxe fechamento. Seus entes queridos permaneciam mortos. O mundo havia seguido em frente. Mas para Israel, a ira de Deus tornou-se um capítulo definidor de sua história, uma demonstração de que a nação não permitiria que seu povo fosse massacrado sem resposta. A operação estabeleceu um precedente que continua moldando a política israelense hoje. E nas sombras, os caçadores que executaram essas missões voltaram ao anonimato. Seus nomes nunca foram ditos, seus feitos nunca celebrados publicamente. Eles fizeram o que sua nação pediu e carregaram o peso dessas escolhas em silêncio. Enquanto os operativos de campo da ira de Deus realizavam os assassinatos que fizeram manchetes, os verdadeiros arquitetos da operação trabalhavam em salas sem janelas em Tel Aviv. Esses eram os analistas, planejadores, estrategistas que transformavam inteligência bruta em missões acionáveis. Compilavam dossiês, cruzavam fontes e construíam redes de informantes pela Europa e Oriente Médio. Sem seu trabalho, os caçadores no campo estariam cegos. No coração desse aparelho estava uma mulher cujo nome permanece classificado até hoje. Dentro do Mossad, ela era conhecida apenas por seu nome código, a bibliotecária. Ela gerenciava o banco de dados que rastreava cada membro conhecido do Setembro Negro, catalogando movimentos, associações e comunicações. As paredes de seu escritório eram cobertas com mapas e fotografias conectados por fios coloridos, uma representação física da teia que ligava operativos, financiadores e casas seguras. Ela trabalhava 18 horas por dia, raramente saindo do prédio, sobrevivendo de café e cigarros. Seus colegas a descreviam como obsessiva, brilhante e totalmente sem humor. Os métodos da bibliotecária eram meticulosos. Cada peça de inteligência era verificada por múltiplas fontes antes de ser adicionada ao banco de dados. Ela cruzava registros telefônicos com relatórios de vigilância, documentos de viagem com correspondência interceptada. Identificava padrões invisíveis para outros. Uma série de ligações feitas de cidades diferentes, mas sempre no mesmo horário. Uma sequência de reservas de hotel que sugeria uma rota de correio, um aglomerado de transações financeiras que revelava uma rede oculta de financiamento. Seu trabalho era minucioso e frequentemente frustrante. Pistas falsas superavam descobertas genuínas. Operativos mudavam nomes e aparências. Casas seguras eram abandonadas sem aviso. Mais devagar, pacientemente, ela construiu um quadro da estrutura do Setembro Negro. Identificou os nós-chave, os indivíduos que conectavam células dispersas, os financiadores que mantinham a organização viva, os coordenadores logísticos que adquiriam armas e forjavam documentos. Uma de suas contribuições mais significativas foi a identificação do papel de Mahmoud Hamshari na organização. Hamshari se apresentava como diplomata, representante da OLP em Paris. Frequentava eventos culturais, dava entrevistas a jornalistas e cultivava relações com intelectuais europeus simpáticos à causa palestina. Na superfície, parecia uma figura política, não um terrorista. Mas a análise da bibliotecária revelou um quadro diferente. Ela notou que os padrões de viagem de Hamshari coincidiam com operações do Setembro Negro pela Europa. Ele visitava a cidade semanas antes de ataques ocorrerem. Encontrava indivíduos depois identificados como operativos. Seus registros telefônicos mostravam ligações para números ligados a casas seguras e traficantes de armas. As evidências eram circunstanciais. Nenhuma peça isolada provava seu envolvimento. Mas o peso cumulativo das conexões deixava pouca dúvida. Hamshari não era apenas um porta-voz. Era um coordenador, planejador, elo crítico na cadeia. Essa inteligência moldou a decisão de alvejá-lo. A operação em si foi executada por agentes de campo,
Mas a justificativa veio da análise da bibliotecária. Seu trabalho deu a confiança de que o Mossad estava atingindo o alvo certo, não apenas reagindo com raiva. O mesmo processo foi repetido para cada nome na lista. Cada alvo era avaliado, suas conexões mapeadas, seu papel no Setembro Negro documentado. O objetivo não era apenas matar, mas desmantelar, remover os indivíduos que faziam a organização funcionar, cortar as redes que a sustentavam. Esse rigor analítico era uma das características definidoras da ira de Deus. Diferente de muitas operações de contra-terrorismo, que dependiam de força bruta ou prisões em massa, a campanha do Mossad era cirúrgica. Os alvos eram escolhidos não por visibilidade, mas por importância na estrutura organizacional da OLP. O objetivo era criar falhas em cascata, remover indivíduos-chave e assistir as redes colapsarem. Mas essa precisão vinha com ambiguidade moral. A inteligência nunca era perfeita. Fontes eram às vezes não confiáveis. Conexões ocasionalmente mal interpretadas. A certeza necessária para justificar um assassinato era sempre elusiva, construída em probabilidades e inferências em vez de prova absoluta. Os analistas entendiam isso. Sabiam que seu trabalho tinha consequências de vida ou morte. Alguns lutavam com o peso dessa responsabilidade. Outros se endureciam, convencendo-se de que serviam uma causa necessária. Os operativos de campo que executavam os assassinatos do Mossad viviam vidas duplas. Em público, eram empresários europeus, estudantes, turistas, pessoas comuns com rotinas comuns. Em segredo, eram assassinos treinados, especialistas em vigilância, armas de fogo, explosivos e combate corpo a corpo. Moviam-se entre identidades com facilidade, trocando passaportes, idiomas e personas conforme necessário. Um operativo conhecido no Mossad pelo nome código Ahud participou de múltiplas operações durante a ira de Deus. Seu nome real permanece classificado, mas entrevistas com ex-oficiais de inteligência e documentos desclassificados dão vislumbres de seus métodos e mentalidade. Ahud foi recrutado para o Mossad no final dos anos 1960, logo após completar o serviço militar. Falava francês, alemão e árabe fluentemente, habilidades que o tornavam valioso para operações na Europa e Oriente Médio. Seu treinamento durou 18 meses e cobriu de arrombamento de fechaduras a falsificação de documentos. Aprendeu a seguir um alvo sem ser notado, a estabelecer histórias de cobertura que resistiam a escrutínio, a matar rápida e silenciosamente. Sua primeira missão na ira de Deus foi a vigilância de Mahmoud Hamshari em Paris. Ahud chegou à cidade em novembro de 1972. Posando como empresário belga, alugou um pequeno apartamento perto da residência de Hamshari e começou o lento trabalho de observação. Por semanas, rastreou os movimentos de Hamshari, anotando os horários em que saía do apartamento, as rotas que andava, as pessoas que encontrava. Fotografou Hamshari de longe usando uma lente teleobjetiva disfarçada de câmera de turista. Gravou sons da voz de Hamshari, capturando trechos de conversa para análise por linguistas em Tel Aviv. A vigilância revelou as rotinas de Hamshari. Ele saía do apartamento toda manhã às 8h30, caminhando até um café próximo para o café da manhã. Voltava à tarde, passando horas ao telefone. Encontrava regularmente um pequeno círculo de associados, indivíduos que o Mossad também monitorava. A inteligência confirmou o que os analistas suspeitavam. Hamshari coordenava ativamente operações do Setembro Negro. Uma vez completa a vigilância, a equipe de execução chegou. Ahud não esteve diretamente envolvido no assassinato. Seu papel era reconhecimento, não ação. Mas permaneceu em Paris para fornecer apoio logístico, garantindo casas seguras, transporte e rotas de fuga. Assistiu de longe enquanto a bomba era plantada no apartamento de Hamshari. Enquanto a linha telefônica era preparada para detonar quando Hamshari atendesse, ele não sentiu satisfação quando a explosão destruiu o prédio. Apenas alívio por a operação ter sucedido. As missões subsequentes de Ahud seguiram padrões similares. Passou meses em Atenas rastreando Hussein al-Bashir. Mudou-se para Nicósia para vigilância em outro alvo. Cada operação exigia paciência, disciplina e atenção a detalhes. Erros podiam ser fatais, não só para ele, mas para toda a equipe. Um deslize único, um momento de descuido poderia expor a operação e provocar crise diplomática. O custo psicológico desse trabalho era imenso. Ahud vivia em tensão constante,
sempre ciente de que operava ilegalmente em solo estrangeiro, sempre consciente de que descoberta poderia significar prisão ou morte. Não podia formar relações genuínas, não podia relaxar, não podia baixar a guarda. Toda a conversa era calculada, toda a ação ensaiada. Tornou-se habilidoso em compartimentalização, separando sua identidade operacional de seu eu verdadeiro. Mas o estresse se acumulava. Alguns operativos quebravam sob pressão, desenvolvendo transtornos de ansiedade ou recorrendo ao álcool. Outros se tornavam distantes, perdendo a capacidade de se conectar emocionalmente com qualquer um fora do mundo da inteligência. O Mossad fornecia apoio psicológico, mas a natureza do trabalho tornava difícil buscar ajuda. Admitir vulnerabilidade parecia admitir fraqueza, e fraqueza não podia ser tolerada. Para Ahud, o ponto de ruptura veio em Lillehammer. Ele fazia parte da equipe que rastreou Salamé até a Noruega. Embora não estivesse entre os presos, assistiu de longe enquanto a operação se desenrolava, enquanto o homem errado era morto, enquanto a polícia norueguesa se aproximava de seus colegas. Da mesma forma, ele entendeu imediatamente que um erro catastrófico havia sido cometido. A inteligência era falha. O processo de avaliação havia falhado. Um homem inocente estava morto e a reputação cuidadosamente construída do Mossad, por precisão, estava destruída. Ahud deixou a Noruega no dia seguinte e voltou para Israel. Apresentou sua renúncia logo depois. Em seu debriefing, disse aos superiores que não podia mais confiar na inteligência que guiava suas missões. Se o Mossad podia estar errado sobre Salamé, podia estar errado sobre qualquer um. A certeza necessária para justificar assassinato havia se revelado uma ilusão. Sua renúncia foi aceita sem discussão. O Mossad entendia que nem todo operativo podia sustentar o trabalho indefinidamente. Ahud foi transferido para um cargo de mesa na organização, onde continuou a servir por mais alguns anos antes de deixar o trabalho de inteligência por completo. Ele nunca falou publicamente sobre suas experiências. As operações em que participou permaneceram classificadas. Mas dentro do Mossad, sua história tornou-se uma lição de cautela, um lembrete de que mesmo as operações mais cuidadosamente planejadas carregavam custos morais e psicológicos. Até o final dos anos 1970, a Operação Ira de Deus havia largamente concluído. A maioria dos indivíduos diretamente responsáveis por Munique estava morta ou presa. O Setembro Negro havia se dissolvido, seus operativos restantes absorvidos por outras facções ou forçados ao esconderijo. A operação alcançou seus objetivos declarados, mas as consequências mais amplas eram mais complexas. A campanha de assassinatos do Mossad demonstrou a disposição de Israel de atacar em qualquer lugar, a qualquer hora, contra aqueles que considerava inimigos. Isso dissuadiu alguns grupos de alvejar israelenses. Mas também alimentou ressentimento e raiva, fornecendo material de propaganda para organizações que buscavam retratar Israel como um Estado fora da lei, operando fora da lei internacional. As famílias das vítimas de Munique tiveram reações mistas. Alguns expressaram gratidão por seus entes queridos terem sido vingados. Outros questionaram se os assassinatos trouxeram algum fechamento real. Ankie Spitzer, viúva do treinador de esgrima Andre Spitzer, passou décadas advogando por reconhecimento oficial do massacre e responsabilidade do Comitê Olímpico Internacional. Ela reconheceu as operações do Mossad, mas argumentou que justiça verdadeira exigia transparência e reconhecimento, não apenas retribuição. Dentro de Israel, a opinião pública era amplamente favorável. A operação era vista como resposta necessária ao terrorismo, uma demonstração de que a nação não permitiria que seus cidadãos fossem mortos sem consequências. Mas havia vozes dissidentes. Alguns intelectuais israelenses e defensores de direitos humanos questionaram a legalidade e moralidade de assassinatos extrajudiciais. Argumentavam que Israel, como democracia comprometida com o Estado de Direito, não deveria se envolver em assassinatos mesmo contra terroristas. Esses debates eram largamente confinados a círculos acadêmicos e políticos. Os detalhes da ira de Deus permaneceram classificados por décadas, escondidos atrás de camadas de sigilo. Operativos juraram silêncio. Documentos foram destruídos ou trancados. O público sabia apenas o que o governo escolhia revelar. Fragmentos de verdade misturados com narrativas cuidadosamente elaboradas. Só nos anos 1990, contas mais completas começaram a emergir.
Jornalistas, historiadores e ex-oficiais de inteligência começaram a juntar a história. Livros foram publicados, documentários produzidos. Os detalhes eram frequentemente incompletos, às vezes contraditórios, mas gradualmente um quadro emergiu do que aconteceu e como. Uma das revelações mais significativas concernia o escopo da operação. Inicialmente, acreditava-se que a ira de Deus havia alvejado apenas os diretamente responsáveis por Munique, mas documentos desclassificados e entrevistas com ex-operativos revelaram que a campanha foi mais ampla. O Mossad também alvejou indivíduos envolvidos em outros ataques do Setembro Negro, além de apoiadores logísticos e financeiros que nunca participaram diretamente de violência. A operação evoluiu de uma resposta focada em Munique para uma campanha mais ampla contra toda a organização. Essa expansão levantou questões desconfortáveis. Em que ponto a retribuição se torna excesso? Onde estava a linha entre justiça e vingança? Essas questões não tinham respostas fáceis e continuam a provocar debate entre historiadores, eticistas e formuladores de política. Hoje, a Operação Ira de Deus é lembrada como uma das operações secretas mais bem-sucedidas da história da inteligência. Demonstrou a efetividade de assassinatos direcionados como ferramenta de contra-terrorismo. Mostrou que mesmo os alvos mais elusivos podiam ser caçados com paciência e precisão. E estabeleceu um precedente que Israel continua a seguir. Aqueles que matam israelenses serão caçados não importa onde se escondam, não importa quanto tempo leve. Mas a operação também revelou as limitações e perigos dessa abordagem. O desastre de Lillehammer mostrou que inteligência nunca é perfeita, que erros podem ser fatais, que a certeza necessária para justificar matar outro ser humano é sempre elusiva. As questões morais e legais sobre assassinatos direcionados permanecem não resolvidas. A lei internacional proíbe assassinatos extrajudiciais, mas estados continuam a realizá-los, frequentemente com mínima responsabilidade. O próprio Mossad evoluiu desde a ira de Deus. As lições aprendidas da operação, sucessos e falhas, moldaram missões subsequentes. A organização tornou-se mais cautelosa, mais precisa, mais consciente dos riscos de excesso, mas nunca abandonou assassinatos direcionados como ferramenta. Operações contra líderes do Hamas, comandantes do Hezbollah e cientistas nucleares iranianos nas décadas seguintes carregavam as digitais da ira de Deus. O próprio massacre de Munique não foi esquecido. Todo ano, no aniversário do ataque, cerimônias são realizadas para honrar os 11 atletas israelenses que morreram. Seus nomes são lembrados. Suas famílias continuam a advogar por reconhecimento e responsabilidade. O Comitê Olímpico Internacional, após décadas de resistência, finalmente concordou em 2016 em realizar um momento de silêncio na cerimônia de abertura dos Jogos do Rio, 44 anos após o massacre. Para aqueles que participaram da ira de Deus, a operação permanece um capítulo definidor de suas vidas. Alguns olham para trás com orgulho, acreditando que serviram sua nação honrosamente. Outros carregam o peso da ambiguidade moral, questionando se os fins justificavam os meios. A maioria nunca falou publicamente sobre seus papéis, vinculados por juramentos de sigilo e pelo entendimento de que algumas histórias não devem ser contadas. O legado da operação se estende além de Israel. A ira de Deus influenciou como outras nações abordam o contra-terrorismo. Estados Unidos, Reino Unido, França e outros realizaram assassinatos direcionados, frequentemente citando precedentes israelenses. Os ataques com drones que se tornaram marca da guerra ao terror são de muitas formas uma evolução tecnológica dos métodos pioneiros pelo Mossad nos anos 1970. Mas a tecnologia também mudou a natureza da ameaça. Organizações terroristas modernas são descentralizadas, em rede e resilientes. Matar líderes individuais frequentemente tem pouco impacto em suas operações. As táticas que funcionaram contra o Setembro Negro podem ser menos efetivas contra grupos como ISIS ou Al-Qaeda, que se adaptaram à realidade de assassinatos direcionados, criando estruturas de liderança redundantes e sistemas de comando distribuídos. Ainda assim, a questão fundamental permanece: como democracias devem responder ao terrorismo? A ira de Deus ofereceu uma resposta precisa, direcionada, implacável. Era uma resposta moldada pela história única e situação estratégica de Israel.
pelo trauma do Holocausto e pelas ameaças existenciais que a nação enfrentou desde sua fundação. Se essa resposta é moralmente defensável, legalmente justificável ou estrategicamente sábia, é uma questão que cada geração deve enfrentar de novo. 50 anos após o massacre, os sobreviventes e famílias das vítimas se reuniram em Munique para uma cerimônia memorial. A Vila Olímpica se foi agora, substituída por apartamentos e prédios de escritório. Mas uma placa marca o local onde o apartamento 1 ficava, onde 2 atletas israelenses morreram lutando para proteger seus companheiros. Anki Spitzer ficou diante do memorial, o rosto marcado pela idade, mas os olhos ainda ferozes. Ela passou meio século lutando por reconhecimento, por responsabilidade, para que o mundo lembrasse o que aconteceu ali. Ela se encontrou com oficiais olímpicos, políticos alemães e líderes israelenses. Deu incontáveis entrevistas, contando a história de seu marido repetidamente, recusando deixar sua memória desaparecer. Ela pensou nos homens que caçaram os assassinos de seu marido. Nunca os encontrou, nunca soube seus nomes, mas entendia o que fizeram e por quê. Não celebrava suas ações, mas também não as condenava. Eles fizeram o que acreditavam necessário. Se era justiça ou vingança, ela não podia dizer. Talvez fosse ambos. A cerimônia terminou com o acendimento de 11 velas, uma para cada vítima. Enquanto a escuridão caía sobre Munique, as chamas tremulavam ao vento, pequenas luzes contra a noite que se aproximava. Anki as assistiu queimar, pensando nas vidas interrompidas, nos futuros roubados, na dor que nunca acaba de verdade. E em algum outro país, sob outro nome, um ex-operativo do Mossad assistiu à mesma cerimônia na televisão. Ele era velho agora, as mãos não mais firmes, a memória às vezes falhando. Mas ele lembrava de Munique. Lembrava dos rostos nas fotografias, dos nomes na lista, das operações que se seguiram. Ele cumpriu seu dever. Serviu sua nação. Se a história o julgaria com bondade, ele não sabia. As velas continuavam a queimar. Obrigado por assistir essa história até o fim. Se você achou esse relato histórico envolvente, por favor, compartilhe este vídeo com outros que apreciam histórias não contadas das sombras da história. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nosso próximo mergulho profundo nos eventos que moldaram nosso mundo. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo essas narrativas cuidadosamente pesquisadas à luz. Fique conectado, fique curioso e nos vemos no próximo.